Meu nome, Jorge Berst, não é? Venho de uma família de velejadores, né? Meu pai, né? Minha mãe, inclusive, também desde. Meu pai, desde o Veleiros lá do Navegantes, parece mentira, não é? Passando pelos outros clubes e, naturalmente, aqui, que a gente fez, digamos que eu fiz assim toda a minha carreira de velejador e tudo, dos títulos e etc. Atualmente já estou parado, não é? Mas tive uma época assim, na décadas de 60, 70, 80, a gente foi bastante ativo, né? Nos monotipos e depois oceano. E claro, a Seival era linda porque reunia muita gente, o pessoal, todo mundo gostava. Do que eu me lembro, assim, nós inclusive era uma época que se fazia barcos aqui também de competição, né? Nós mesmos fizemos aqui dois barcos de competição. O Caçula, na sua época, um pequenininho, com 27 pés, e também o Inca 2000, que chamava-se One Tonner, que eram 36 pés também, e que se participou de regatas. Naturalmente feito muito para correr aqui, mas a gente até correu fora daqui, São Paulo, Rio, Santa Catarina. Eu poderia dizer assim, era bastante ativa a vela nesta época. Eu, particularmente, me criei como velejador, como esportista. Eu era rato de clube, eu posso dizer assim, porque a gente tinha os barcos aqui. Eu era um que vinha sexta-feira para o clube e saía domingo, já dormia a bordo, já ficava aqui. Não, é claro, até que a gente começa a crescer outros interesses, né? Namorada, aí começa, bom, aí muda tudo. Mas foi muito bonita essa fase, eu posso dizer assim. Era muito, eu gostava muito. Na minha parte, assim, sempre a gente foi muito dedicado, mas com certeza, né? Primeiro que é justamente um marco nosso, faz parte da nossa história. Não, era só, naturalmente, tinha uma regata Seival, que existia já muito antes. Eu, como posso brincar, porque eu sou da época da Troféu São Seival. A Conesul nada mais foi do que fazer da Seival um evento nosso local, atrair inclusive barcos de fora para vir como vieram. E se teve também, naturalmente, um retorno muito grande da mídia, era muito bonito. Olha, eu posso dizer para vocês assim, as largadas aqui no nosso Cais do Porto e depois ali na usina, tudo, é maravilhoso. As pessoas acompanhando de automóvel, com a nossa Avenida Beira Rio, que inicialmente não tinha, mas quando foi feita, era muito lindo. E a gente no barco, inclusive, podia ver, assim, acompanhava, as pessoas que acompanhavam. Era muito bonito essa saída toda, digamos, até se cruzar justamente aqui no Cristal, né? Aí sim, depois atravessava o rio. Eu acho que assim, a Cone Sul, tanto é que ela até hoje, eu acho que vem sendo assim, ó, eu diria assim, o maior evento ainda bonito, e é a nossa tradição, é uma coisa do nosso estado aqui, uma coisa que nos traz da nossa história toda do nosso Rio Guaíba, né, do Lago Guaíba hoje, né, e a Lagoa dos Patos, a Laguna, né, que é essa regata de maior extensão, inclusive, que a gente, né, comenta. Eu acho que foi maravilhoso e está sendo ainda. Que a vela nossa aqui no estado, ela sempre foi muito forte. Ah, essas regatas de médio e longo percurso, porque junto veio, né, a regata Farroupilha, depois para agregar barcos menores dentro do Cone Sul, né? Então isso foi muito bom, porque ainda trouxe mais gente, porque na realidade o Cone Sul ele encerra sempre com a regata Seival, que é a maior. Mas a gente, assim, sabe que é uma regata sem volta, de entrar na lagoa. É uma condição, às vezes, que para barcos menores é um pouco difícil. Eu não tenho dúvida que, na época, quando foi criado, a ideia era justamente isso.
foi criada a Cone Sul, foi sendo agregadas outros tamanhos de percurso, ou seja, percursos menores para mais barcos. Então, acho que a ideia sempre foi essa, crescer. Bom, já estamos na 33ª, vai segunda agora. Gente, isso nós temos mais é que parabenizar, assim, a organização. Acho que os nossos velejadores, né? Porque a turma gosta, a gente vê que é uma empolgação essa regata. Eu participei desde um barco de 24 pés, que era um quarter tonner na época, até depois os 36, 40 pés, que são barcos mais, bem maiores para enfrentar uma laguna nossa. Bom, eu dormi na Lagoa, eu dormi no Pontal de Tapes, eu dormi no Itapuã, em condições mais adversas. Corri regatas que a gente entrou, né, de fazer uma seival com céu, com lua e céu azul, e também seival de praticamente quase não consegui, ou entrava na lagoa, mas o retorno era vento, vento. O nosso Nordeste aqui é um vento muito tradicional. A gente sabe que a volta é pesada, mas isso faz parte. Eu concordo contigo que a gente às vezes corre uma condição de regata molhada, fria, chuva, e o cara diz assim: o que que eu estou fazendo aqui? Mas a regata termina, acho que, que nem a gente diz, no outro dia já estamos pensando de novo na próxima, como é que vai ser. Isso eu acho que é o velejador, né? E faz parte do nosso esporte, né? A gente dizer, não, tu quer só o quê? Navegar com sol bonito? Também. Mas uma regata de mais de 24 horas, e na nossa condição aqui da nossa lagoa do Guaíba, a gente sabe que as condições, cada semana é uma semana aqui, né? Então, mas eu acho que isso é que é o bonito. Né? A expectativa, a gente, pelos prognósticos, se sabe mais ou menos a condição, mas sempre tem surpresas. Isso não resta dúvida. Eu te diria que sim, o Cone Sul, digamos, é o mais completo da nossa classe oceana, porque se tem regatas de Barla-Sota, né, pequeno percurso, médio percurso, e encerra com a Ceibal, que, digamos, sempre é a festa maior. Então, eu acho que abrange, a Cone Sul, justamente, ela abrange todo esse enfoque como velejador de oceano. Camarada pode dizer, olha, participei de tudo que possa ser, claro, dentro do nosso estuário, Rio Guaíba, Lagoa dos Patos. É o que dá para a gente dizer assim, olha, eu estou, né, feliz de participar. Naturalmente, depois vai lá para fora, né, vai correr outros circuitos, bom, aí circuito de mar, aí sim, aí... Ah, maravilha! Não é porque que agregava mais barcos e tudo, né? Porque a regata é um desafio permanente, não é? E sempre se está adaptando, se está fazendo, né? Naquela época, né? Então, a gente, obviamente, todo mundo vai para a raia, larga para ganhar. Ninguém vai para passear, vamos por assim. O objetivo do regatista é largar, claro, conviver com os amigos, desfrutar e etc. Sim. Mas, obviamente, que o top maior é competir e vencer. Mas é que vencer sempre só é só uma, né? Então, às vezes, claro, nós tivemos assim o privilégio de uma outra ocasião, porque às vezes é condições de tempo, é condições da tripulação, é uma série de fatores, né? Uma vitória numa regata, num Cone Sul, é aquela história, não é um só, é o grupo, é uma série de coisas. Então, desde o primeiro dia até o último, obviamente, tem que ser o melhor. Para aí, naturalmente, se ganha. Então, para nós que começamos assim antes do Cone Sul, que era só a Seival, olha, eu posso te dizer assim, a gente já se preparava bastante assim só para Seival, que era só um evento, né? Bom, e quando era o Cone Sul, para gente que é daqui, é facílimo, que navega um fim de semana, navega outro e tal. Mas olha, claro que foi muito bom
para nós e tudo, para todos, né? Acho que sim, para a vela em si, para o clube organizador, para todos, todo mundo. E quizás continue assistindo. E com certeza eu acho que vai. O Cone Sul vai ser assim a nossa. Ainda vai ser, acho que, o nosso evento em termos de oceano aqui, né? Muito bacana, o maior. Eu poderia te dizer uma que eu participei também, mas que nós tínhamos esse pequenininho, esse quarter toner, que até se ganhou. Foi uma de vento muito fraco e tal, aí o barco era muito bom. E a gente foi. E no rating, né, no handicap, era um barco que era muito beneficiado nessa condição, numa situação de ventos bons. E, naturalmente, um barco pequeno, tu entrar na nossa lagoa, já é sempre uma expectativa. E foi uma condição de vento bom, a gente fomos e voltamos. Bom, aí as chances são muito grandes para um barco pequeno, onde ele ganha bastante tempo em termos de relação aos maiores. Não é? Então, isso eu me lembro, assim, dessa regata. E a gente chegou, realmente, foi assim já. Olha, Gustavo, eu já há muitos anos não velejo mais, assim, em competição. Nem dá passeei um pouco, sabe? A gente vai em barco de um amigo uma vez, vai. Mas competição mesmo, já há muitos anos eu parei. Eu acho que um velejador, né, quer dizer, um conselho, a turma jovem, por exemplo, a gurizada que vem aí, né, essa turma do Optimist toda e a companhia aí. Eu acho que assim, ó, a competição, ela é uma coisa muito acirrada, ela é uma coisa que às vezes dá muitos questionamentos, dá muitas perrengas e tudo. O que é importante num velejador? Eu acho que primeira coisa, dentro do clube, a amizade, o companheirismo, tá? Criar um grupo crescer junto. Ele é muito melhor do que um ou dois ou três se destacar. Pode até esse um ou dois vão se destacar lá, mas em outras classes. Hoje nós temos aí, né, classes olímpicas, etc, etc, esse sistema todo de treinamentos e tudo. Mas eu acho que assim, a formação tem que ser de uma equipe, de um colegiado, de uma amizade, de um companheirismo, de todos se ajudarem, treinarem, obviamente, e assim, como é que eu vou te dizer? Não esquecer que a vida segue, tem que seguir uma escola, uma universidade, a pessoa tem que ser gente na vida. Ou seja, fazer da competição um hobby, esporte que te leve assim em toda uma vida, né? De uma coisa que eu sempre brinco, né? Que o nosso motor são as velas e o vento. Ou seja, então isso vem mostrar que, da minha formação de família, cujo meu pai e minha mãe me colocaram, tu vê que até hoje existe isso. A gente vai se adequando, vai fazendo, então acho que isso é o bonito. E quando está assim, quando está num clube, então a gente até conhece as pessoas, tá? E incentiva, né? Claro. Isso é muito importante. Uma outra vez alguém, quando alguém diz, poxa, mas tu já foi campeão, já foi desganho. Tem pessoas que ficam assim, bom, mas eu digo, faz parte isso, né? Então perguntam, querem saber, já faz muitos anos, mas é aquilo, naquela época foi um trabalho que se fez porque ninguém é campeão assim do nada. Então já existia naquela ocasião, já foi feito, foi muito bonito, o apoio de clube, de família, de amigos, etc, né? Então é isso. Eu acho que o que tem que ser é formar isso, esse colegiado bonito de crescer, né, de equipe, que eu acho que isso é fundamental.